Olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula sobre letramento em saúde da população LGBTQIA+, voltadas para pessoas trabalhadoras e trabalhadores da saúde. O meu nome é Fábio Júlio Ferreira, sou médico de família e comunidade e mestrando pelo Prof. Saúde, UFCAT, Universidade Federal de Goiás. E no encontro de hoje vamos conversar sobre saúde sexual e reprodutiva na atenção primária, abordando prevenção combinada das ISTs e do HIV, planejamento reprodutivo para todas as identidades e de como realizar atendimentos ginecológicos e andrológicos sem preconceito. Os objetivos dessa videoaula, esta capacitação foi desenvolvida para fortalecer as competências clínicas e relacionais dos profissionais da APS no cuidado da saúde sexual e da população LGBTQIA+. Ao final dessa aula, espera-se que cada participante seja capaz de compreender as especificidades, em primeiro lugar, ou seja, reconhecer as particularidades da saúde sexual e reprodutiva das pessoas LGBTQIA+, e as diferentes necessidades clínicas, aplicar a prevenção combinada, ou seja, utilizar estratégias integradas e adaptadas para reduzir riscos de IST e HIV com base nas evidências, adaptar planejamento reprodutivo, ou seja, oferecer orientação anticoncepcional e de planejamento familiar, respeitando a autonomia, a identidade e o projeto de vida da pessoa. E, por último, realizar o atendimento sem discriminação. De que maneira? Ou seja, adotar uma postura acolhedora, uma linguagem inclusiva, prática clínica livre de estigma e suposições. Esses são os nossos objetivos que vamos trilhar aqui hoje. E por que abordar esse tema? Por que esse tema é urgente? Então, a população LGBTQIA+, como já dito em outras videoaulas, ela enfrenta desafios estruturais e relacionais no acesso ao sistema de saúde que impactam diretamente sua qualidade de vida. Profissionais mal preparados, ambientes hostis, formulários inadequados contribuem para o atraso, diagnóstico e abandono do cuidado. Pessoas LGBTQIA+, frequentemente procuram menos o serviço de saúde, não por falta de necessidade, mas por experiências negativas anteriores, principalmente no âmbito da atenção primária, que deveria ser um espaço acolhedor, acaba sendo um espaço de violência institucional que exclui e que inviabiliza essa população. Falando agora de uma estratégia integrada, e centrada na pessoa, que é a prevenção combinada. O que é prevenção combinada? A prevenção combinada é uma abordagem que reúne múltiplas estratégias biomédicas, comportamentais e estruturais para reduzir a transmissão de ISTs e HIV. Ela parte de um princípio de que não existe uma solução única. Cada um tem uma história, cada um tem uma prática, cada contexto é diferente. Essas práticas, essas histórias e esses contextos precisam ser considerados na prevenção combinada. A prevenção combinada ela é integrada, porque ela combina diferentes ferramentas de prevenção, de forma complementar, potencializando a eficácia de cada uma, Então, elas não atuam isoladamente. Ela é centrada na pessoa, ou seja, ela é adaptada à realidade, à necessidade e aos desejos de cada indivíduo, sem julgamentos ou imposições, A prevenção combinada, ela significa usar várias estratégias ao mesmo tempo, adaptada à realidade da pessoa. Ou seja, nessa abordagem centrada na pessoa. E ela atua nos planos biomédico, comportamental e estrutural de forma simultânea e coordenada. Então, não existe uma única medida suficiente. O cuidado precisa considerar práticas, contextos e autonomia também. Estratégias biomédicas, As intervenções biomédicas são ferramentas clínicas fundamentais dentro da estratégia de prevenção combinada. Então, dentro da prevenção combinada, nós temos estratégias biomédicas que são ferramentas. Cada uma delas tem benefícios e limitações. Cada método, tem benefícios e limitações. Portanto, é preciso adaptar cada uma ao contexto e à história do indivíduo, a pessoa, Entre as estratégias biomédicas, temos, por exemplo, aí, eu trouxe os preservativos, que podem ser internos e externos, que são disponíveis gratuitamente na unidade básica de saúde, e que são eficazes contra ISTs e HIV quando usados corretamente de forma consistente. Também temos a testagem regular,
né? Rastreamento periódico de HIV, sífilis, hepatite B e C e outras ISTs. Adaptar a frequência, né, dessa testagem, desse rastreamento ao perfil de risco e às práticas de cada pessoa. A testagem periódica deve ser oferecida sem julgamento e com cuidado de rotina, não como suspeita, né? E também temos a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV, indicada para pessoas com maior vulnerabilidade, que também está disponível no SUS, prescrita por qualquer médico ou enfermeiro habilitado. E a PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição ao HIV, deve ser iniciada em até 72 horas após a exposição de risco. Ela também está disponível 24 horas nas UPAs e serviços de referência. E, por último, né, aquela etapa que a gente trabalha para que não aconteça, mas quando ela acontecer, é o tratamento das ISTs, né? O diagnóstico e tratamento, eles reduzem a transmissão e complicações. Então, veja bem, né? Quando a gente faz um diagnóstico precoce de sífilis e institui o tratamento, a gente está evitando complicações e transmissão. Da mesma forma, o HIV, hepatite B, né? Então, esses são os componentes biomédicos. E as estratégias comportamentais, né? Que são outras ferramentas, né? Esses componentes comportamentais, eles envolvem a construção de conhecimento, habilidades e autonomia das pessoas para que possam tomar decisões informadas sobre sua saúde sexual. O profissional de saúde exerce papel facilitador e não de controlador. Educação em saúde, a negociação do uso de preservativos e comunicação aberta sobre práticas sexuais fazem parte desse cuidado. O objetivo não é controlar os comportamentos, mas reduzir os riscos, né? E também temos, né, as estratégias estruturais, ou seja, componentes estruturais, né, que podem facilitar a acessibilidade, né, na atenção primária, né. A prevenção, ela não acontece apenas no nível individual. O ambiente de serviço de saúde e as relações institucionais, elas determinam se as pessoas vão procurar ou não o serviço de saúde, se vão permanecer e se vão retomar o cuidado. Mudanças estruturais não são responsabilidade, mudanças estruturais são responsabilidades coletivas da equipe da gestão. O ambiente acolhedor, o sigilo, o acesso fácil também são medidas de prevenção, né? A questão da ambiência também, né? E de que maneira nós podemos criar um ambiente facilitador e que promova a acessibilidade e o atendimento humanizado da população LGBTQIA+. Primeiro, né, horários flexíveis, acolhimento qualificado na recepção, uso do nome social em todos os registros e formulários adaptado à diversidade de identidade e familiares. Eu bato na tecla da questão do nome social, né? Porque é uma estratégia fundamental de acolhimento da população LGBTQIA+. Lembrando que não é um favor, é um direito que assiste a população LGBTQIA+. Outra maneira, o vínculo longitudinal com profissionais de referência é um dos maiores protetores à saúde. Vínculo esse, né, que ele está inserido dentro dos princípios da atenção primária à saúde. Esse vínculo favorece a continuidade do cuidado e adesão às intervenções preventivas. A capacitação contínua da equipe, a criação de protocolos inclusivos e ambiente visualmente acolhedor com materiais que representam a diversidade. Muitas vezes o principal fator de risco é a exclusão do serviço. E falando agora do planejamento reprodutivo, né? O planejamento reprodutivo, ele é um direito fundamental garantido por lei e pelos princípios do SUS. Então, ele inclui tanto o desejo de ter filhos quanto a de não tê-los. E ambas escolhas merecem o mesmo acolhimento e suporte clínico. Toda pessoa tem direito de decidir se quer ou não ter filhos, independente da orientação sexual ou identidade de gênero. O planejamento reprodutivo, ele precisa ir além das suposições heteronormativas. Casais homoafetivos, pessoas trans e não binárias têm projetos reprodutivos diferentes que merecem atenção clínica especializada.
O plano reprodutivo deve ser construído junto com a pessoa, o casal, considerando desejos, condições de saúde, uso de hormônios e possibilidades de reprodução assistida quando indicada. A contracepção inclusiva, né? A escolha do método contraceptivo deve considerar a anatomia real da pessoa, o uso de hormônios exógenos, como a terapia hormonal, as práticas sexuais e os desejos reprodutivos futuros. Nunca presuma qual o método adequado antes de perguntar. O método não é definido pela identidade, mas pelo corpo e pelo projeto de vida. Ou seja, é preciso individualizar, não existe protocolo único, a conduta deve ser negociada com a pessoa, respeitando suas preferências e contextos de vida. O atendimento reprodutivo a pessoas trans exige o abandono de suposições baseadas no gênero presumido. A identidade de gênero não determina a anatomia, e a anatomia não determina as necessidades de saúde de forma automática. Perguntar sempre é a melhor prática. Então, por exemplo, homens trans podem engravidar. Os homens trans e pessoas transmasculinas que possuem úteros e ovários funcionantes têm capacidade reprodutiva. O uso de testosterona não é um método contraceptivo confiável. Portanto, é fundamental abordar anticoncepção de forma proativa e sem constrangimento, garantindo acesso e métodos eficazes para quem não deseja gestação. Lembrar, então, da anticoncepção para homem trans sempre que eles tiverem úteros e ovários e não tiverem o desejo de reprodução. Claro, também não tiver feito laqueadura também, né? Mulheres trans precisam de prevenção de STs, né? Mulheres trans e pessoas transfemininas têm necessidades específicas de prevenção de ST, conforme suas práticas sexuais. O erro mais comum é presumir a esterilidade ou a ausência de vida sexual. Não presumir que as pessoas trans são inférteis ou que não têm projeto reprodutivo. A terapia hormonal pode reduzir, mas não eliminar a fertilidade. Pessoas trans que desejam ter filhos biológicos devem ser informadas sobre as opções de prevenção de gametas antes de preservação, né? As opções de preservação de gametas antes de iniciar a hormonioterapia. Então, o atendimento ginecológico, né? Como é que ele deve se dar no ambiente da atenção primária? O atendimento ginecológico pode gerar ansiedade intensa. O exame ginecológico pode ser uma experiência de grande vulnerabilidade, especialmente para mulheres lésbicas, bissexuais, pessoas trans e não binárias que frequentemente relatam experiências negativas anteriores em serviços de saúde. A abordagem clínica deve ser cuidadosa, explicativa e centrada no consentimento. Explicar cada etapa, pedir consentimento e permitir a interrupção são atitudes fundamentais. Adequar a linguagem, né? O uso de termos neutros ou preferidos pela pessoa, né? Evite expressões como partes íntimas femininas, como com pessoas trans. Pergunte como a pessoa prefere que o corpo seja referenciado. Respeite limites e consentimento. O exame ele deve ser interrompido imediatamente se a pessoa solicitar consentimento contínuo e não apenas inicial. Nunca minimize relatos de dor ou desconforto. Mulheres que fazem sexo apenas com mulheres também precisam de rastreamento para HPV, câncer de colo uterino e IST. A ausência de relações sexuais não elimina o risco. Homens trans com colo de útero devem ser incluídos nos programas de rastreamento de câncer de colo uterino, adaptando a comunicação à sua identidade. Isso é importante porque muitos sistemas ainda eles não estão adaptados para a realização de, por exemplo, citopatológico de colo uterino em homens trans e prevenção de câncer de próstata em mulheres trans, né? Já o atendimento andrológico, ele deve ser conduzido com a mesma atenção e respeito. Considerando que os homens gays, bissexuais, homens que fazem sexo com homens e mulheres trans enfrentam barreiras específicas dentro desse contexto. Então,
a abordagem ela tem que ser não estigmatizante, né? Como está aí no slide. De que forma? Evitando, né, o tom de julgamento, de surpresa diante das práticas relatadas. Normalizar a diversidade de práticas sexuais no contexto clínico é fundamental para que a pessoa se sinta segura para ser honesta. Outra forma é perguntar ou fazer perguntas abertas, né? Sem pressupor práticas, porque isso permite a avaliação mais segura e não presuma práticas com base na identidade. Pergunte de forma direta e neutra. Você tem relações sexuais com homens? Você tem relações sexuais com mulheres? Ou com ambos? Você tem alguma prática sexual específica sobre a qual gostaria de conversar sobre a prevenção? E, né, por último, oferecer o rastreamento de ISTs, incluindo sífilis, gonorreia, clamídia, hepatites e HIV, conforme as práticas relatadas. Lembrar que homens que fazem sexo com homens ativos e passivos têm perfis de riscos distintos que orientam cada coleta de amostras, seja oral, anal e genital. Então, uma postura ética e acolhedora aí, né? A qualidade técnica do atendimento é inseparável da postura ética profissional. Atitudes, palavras e expressões, mesmo involuntárias, comunicam segurança e hostilidade. E por último, né, a saúde sexual é direito de todas as pessoas, independente da orientação sexual, identidade de gênero, expressão corporal ou configuração familiar. Toda pessoa merece cuidado digno de respeito e de qualidade no sistema de saúde. Quando o cuidado é respeitoso, ele aumenta o acesso, ele aumenta o vínculo e os desfechos positivos. Cuidado sem preconceito transforma os desfechos, lembrar disso sempre. Quando os profissionais de saúde adotam posturas acolhedoras e usam a linguagem inclusiva e oferecem atendimento sem julgamentos, o resultado é mensurável. Mais pessoas acessam os serviços, mantêm um vínculo com a equipe, aderem ao tratamento e apresentam melhores indicadores da saúde. Lembrar que a mudança sempre começa em cada consulta. Eu agradeço pela participação de todos vocês, peço para que vocês sigam assistindo às videoaulas e acompanhem as próximas videoaulas. Um grande abraço.